Eu estava comentando que eu senti muito mais próxima, conheci muito mais sobre a minha ancestralidade aqui do que fora daqui. Eu sou de São Paulo, da capital, e lá é muito difícil a informação. E aqui, sei lá, em meio-dia eu consegui conhecer muita coisa que eu não sabia sobre mim, principalmente, né? Nossa saída de campo, ela tem como objetivo estudar principalmente a questão do ciclo do ouro. Então, são jovens que estão estudando para prestar o vestibular no final do ano, e tem esse conteúdo dentro dos vestibulares de história, a parte do ciclo do ouro. E a gente gosta muito de começar a conversa com eles sobre esse período histórico aqui no sítio arqueológico, aqui no Museu Minas do Gogô, porque eles podem começar já vendo um local que está nesse momento, né, de certa maneira muito mais próximo do que as pessoas encontravam na época do ciclo do ouro. Então você tem Minas e as trilhas, as ruínas, que contam muito mais sobre aquela época do que muitos dos espaços que a gente encontra atualmente em Ouro Preto, que já são espaços mais preparados para receber turistas que não têm tanto essa preocupação de perceber como é que era na época. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é para a gente poder fazer a conversa sobre a importância da memória, né? A importância do registro da memória, a importância da gente preservar a memória do que aconteceu em tempos anteriores. E a gente acha que esse espaço ele é um espaço privilegiado e que as pessoas devem, né, cuidar e devem se organizar para que ele seja protegido e para que essa memória, que conta muito do que aconteceu nesse período histórico, ela possa ser preservada para que outras pessoas, quando visitarem, possam ter acesso a esse período. O Henrique, que é professor de História, eu acho que também vai fazer uma discussão, né, e pode fazer essa ligação direta com o que a gente vai encontrar. Eu acho que o Museu Minas Gogô reúne uma série de características interessantes. A primeira é os nossos estudantes conseguirem observar o quão difícil no Brasil é o processo de patrimonialização, o quão difícil sem auxílio governamental, sem auxílio de instituições, pessoas com interesse coletivo tentarem preservar essa memória, que é uma memória coletiva, que não é só a memória de Mariana, não é só a memória da região dos Inconfidentes, mas é a memória da região do Brasil e talvez do mundo, dado que foram minas das quais se extraiu material mineral que circulou o mundo inteiro ao longo do século XVIII e século XIX. Sem contar que a mina específica e o museu reúnem coisas importantíssimas para a cidade de Mariana, né? Então, ela tem uma importância fundamental para a cidade de Mariana. E observar isso numa saída de campo em que a gente vem para Ouro Preto, mas também observar uma cidade ao redor de Ouro Preto, que também contribuiu para esse grande ciclo do ouro, faz total sentido para os nossos estudantes. Então, a gente acha que vale muito a pena passar por aqui, e não é nem perder tempo, é ganhar tempo de um dia conseguindo fazer com que eles assimilem essas coisas, né? E claro, com um guia preparadíssimo, que tem o desenvolvimento de todo o processo de patrimonialização, que nos recebe super bem e tem total gabarito para explicar para os estudantes, para os nossos estudantes, como foi esse processo e como ele tem sido desenvolvido, para a gente é maravilhoso. É um privilégio. Bacana, então, né? Acho que todos devem vir visitar aqui o museu, todos devem visitar o sítio arqueológico quando fizerem as suas saídas de campo, para entender esse processo do ciclo do ouro aqui, né, Ouro Preto, Mariana e região. E aí você tem os escravizados trabalhando, vocês têm, pode chegar mais para lá, ó. Pode chegar mais para lá. Você tem os escravizados trabalhando, retirando ouro, né?
Você tem todo o cotidiano, os buracos de sarilho, são aqueles buracos que tem em cima das bocas da mina, os tanques de mineração, essas estruturas de mundéus que só são encontradas aqui no sítio arqueológico do Morro Santana, tá? Então aqui vocês podem ver todo o sistema, como era feita, né? Extraído ouro e todo o cotidiano dos mineradores, dos africanos escravizados, no início da fundação de Mariana e de Minas Gerais. O Museu Minas é o primeiro museu referente à fundação de Mariana e de Minas Gerais, o primeiro, inclusive, inaugurado através de uma tecnologia online, no dia 21, no dia 16 de julho de 2021, tá? Durante a pandemia do coronavírus. Por isso que a gente fala que as primazias de Mariana e de Minas Gerais passam por aqui. É um patrimônio cultural muito importante, não só para Minas, como para o Brasil inteiro. É importante ver isso aqui e fazer essa ligação, né, que tem com a riqueza, a construção e tal. A gente acaba vendo as coisas, que bonito, mas a gente acaba não vendo de onde veio isso aí, né? E assim, a gente pode fazer esse pensamento, inclusive, para o nosso mundo, né? Das coisas que nós construímos, das coisas que nós fazemos, e de onde vêm essas coisas, né? Porque aqui ainda se tira ferro, né? Esse ferro vai para quê? Vai para onde? Vai para quem? Né? Isso é importante também pensar, né? Pensar que a gente vai ver um monte de coisa bonita, mas vocês têm que não deixar de esquecer que essas coisas bonitas elas existiram por causa disso aqui, dessa estrutura.